existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ô, gente boa, bom dia. Vamos começar hoje, conforme já a gente prometeu, uma nova série de vídeos, sabendo que o objetivo é que vocês, netinhos, tenham um prazer maior em ler as Escrituras, ok? Muito bem, vocês escolheram o tema para as nossas reflexões. Nós vamos falar e contar, enfim, as narrativas e tirar lições delas sobre os 2 livros escritos pelo evangelista Lucas. Antes de começarmos propriamente os nossos bate-papos, quero lhes dizer algumas coisas sobre Lucas, algumas curiosidades, não é? Alguns pensam que Lucas foi um dos 70 discípulos de Jesus, mas o pensamento mais comum é que ele foi um judeu prosélito, ou seja, ele foi convertido ao judaísmo, companheiro do apóstolo Paulo, através do qual ele foi evangelizado e converteu-se ao cristianismo. Não se sabe certo qual é a sua nacionalidade, se ele nasceu na Grécia ou na Síria, em Antioquia. Uma outra curiosidade é que Lucas é o único escritor da Bíblia que não era judeu, não é? Todos os outros escritores de livros bíblicos foram sempre judeus. Finalmente, Lucas não foi uma testemunha ocular dos fatos que ele narra, não é? Ele não estava ali presente, vivendo aqueles fatos narrados. Ele trabalhou como faz hoje um repórter investigativo, não é? Que jeito? Entrevistando pessoas que conviveram com Jesus Cristo, que participaram da história, que estavam presentes nos fatos. E ele também consultou registros feitos a respeito dos evangelhos e que foram escritos anteriormente, não é? Então ele usou fontes escritas. Outra informação é que Lucas escreve para os gregos, não é? Um povo de muita cultura. O fato é que no tempo de Jesus, 3 nações, 3 povos dominavam o cenário, vamos dizer, internacional da época, né? Os romanos, os gregos e os judeus. Os romanos dominavam o mundo conhecido da época, o mundo político, sob o poder militar. O seu império, o Império Romano, era enorme, né? Os gregos, através dos seus filósofos, de seus pensadores, seus escultores, poetas, eles dominavam finalmente a cultura, o mundo cultural da época, o mundo do pensamento, da língua, da escrita, não é? Vejam, o próprio Novo Testamento foi escrito em grego, não é? Já os judeus, por tradição, eles estavam afeitos ao universo religioso, com a lei mosaica, com as suas cerimônias tradicionais, e eles admitiam-se como o povo exclusivo, escolhido por Deus. Foi no meio da cultura judaica que nasceu o cristianismo. Inicialmente era pensado como se fosse uma seita dentro do próprio judaísmo. Então, finalmente, eles dominavam o aspecto religioso da época. Os gregos filósofos dominavam a cultura e os romanos dominavam a política. Muito bem.
Os teólogos ensinam que o Evangelho de Marcos foi escrito dirigido aos romanos, aos dominadores. Dominadores, inclusive, da região onde vivia o seu próprio povo. Não é? Esse livro apresenta Cristo com todas as suas obras, como sendo o conquistador, não é? Bem afeito à mentalidade romana. O Evangelho de Mateus foi escrito para o povo judeu, e ele apresenta Cristo como sendo o Messias, o Filho de Deus. Lucas escreve para os gregos, para os pensadores, né, afeitos à meditação e ao mundo artístico e culto, apresentando Jesus Cristo como o divino homem perfeito. Os gregos tinham como ideal o homem perfeito, moral, física e intelectualmente. E somente Jesus cumpre o ideal grego da perfeição humana. A linguagem que Lucas usa ao escrever o seu evangelho é de uma perfeita estética, somente comparada à beleza do grego usado no livro aos Hebreus. Lucas era culto, médico gentio, foi chamado por Paulo de médico amado. A sua cultura ímpar, nela ele tem condições plenas de escrever com propriedade para o seu amigo grego chamado Teófilo. Ele começa ali numa introdução do seu livro dizendo: ó excelentíssimo Teófilo. E quem é esse excelentíssimo Teófilo? Possivelmente um homem de grande projeção, de condições sociais nobres, ou até mesmo um político, em seu mundo. A dedicatória dos dois livros indica que o Teófilo possa ser quem publicou os dois livros. Ou seja, era um homem de posses. Na verdade, Lucas escreveu um livro, em duas partes. Né? A primeira parte trata-se do Evangelho, e a segunda parte trata-se do chamado Atos dos Apóstolos. Ele queria criar uma narrativa acurada, cronológica, abrangente da vida de Jesus, desde o nascimento até a morte de Jesus Cristo, e também do nascimento e crescimento da igreja cristã. No Evangelho, ele narra, portanto, a vida de Jesus, o Cristo. Em Atos, ele conta a história da igreja nascente e de seu trabalho ao lado de Paulo, na plantação, no desenvolvimento, na expansão dessa igreja, junto a outros povos, aos povos gentios. Somente esses dois livros, em conjunto, eles constituem quase que um terço do Novo Testamento. Interessante que, embora nós tenhamos 4 narrativas evangélicas, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas e João, né, apenas Lucas dá seguimento à história narrada nos evangelhos. Né? Somente ele continua exatamente no livro de Atos. E é em Atos que vemos forte ênfase sobre o ministério do Espírito Santo e a criação da igreja, primariamente judaica, para uma membresia predominantemente de gentios, até mesmo como um cumprimento das promessas feitas a Abraão, um cumprimento da própria nação judaica, não é? Que seria de abençoar a todos. Eu vou destacar para vocês um versículo do Evangelho segundo Lucas, Lucas 19, 10. E 2 textos do livro de Atos dos Apóstolos, Atos 1, 8. E Atos 2, de 42 a 47, ok?
certo? Espero que vocês leiam nas suas Bíblias. E a gente, no próximo vídeo, vamos continuar com esse assunto. Muito obrigado aí pela atenção nesse bate-papo sobre os 2 livros escritos por Lucas ao excelentíssimo Teófilo. Falou? Vamos nessa então. De Jesus.